Olá, Neteluno. Eu sou o professor Sérgio e estamos de volta no nosso curso de Sociologia do Direito. Hoje, com uma aula diferente, vamos lidar com métodos da pesquisa social. Como fazer trabalhos de campo, o que é essencial para a pesquisa sociológica. O primeiro passo para essa nossa aula é nós termos em mente que é muito importante para o planejamento que dê atenção para a nossa aula sobre projetos de pesquisa e ética na pesquisa. Porque ali você planeja e toma cuidado e se previne para, nesse momento, nós cuidarmos de como fazer, da execução da pesquisa de campo. Começando agora, na tela. Temos aqui, Neteluno, alguns cuidados necessários, tirados de um livro muito interessante, Sociologia, Sua Bússola para um Novo Mundo, de Robert Greene e outros autores. Ele diz: o fato da experiência filtrar a percepção da realidade é um dos maiores problemas para a pesquisa sociológica. Como isso funciona? Por que essa preocupação dele? Volta para mim. Isso funciona, Neteluno, porque nós temos situações intuitivas e contraintuitivas no dia a dia. Vou te explicar. Quando eu lido com situações intuitivas, eu entendo com base nos meus sentidos. Está frio, está quente, isso é longe, isso é perto. Mas quando alguém fala, Neteluno, sobre qual é a possibilidade de fulano ser condenado por tal crime, isso já é contraintuitivo, porque isso depende de algo além do que os sentidos mostram. A nossa pesquisa sociológica é voltada a um trabalho de campo, porque assim, o que parece na nossa bolha de convivência, as pessoas que já conhecemos, ser muito óbvio, pode, relacionando com outros grupos sociais, indo além de nossas práticas individuais, perceber coisas muito diferentes. Então, o primeiro passo para tomar cuidado, Neteluno, é, quando for lidar com algum trabalho de campo, não tentar simplesmente confirmar os seus próprios valores. O que você já vê no seu dia a dia. Temos que ir além. E como fazer isso? Vamos examinar mais um pouco na tela. Nós precisamos tomar cuidado, Neteluno, porque paixões e vivências podem servir como motivação inicial para a pesquisa, mas não podem decidir por nós diante da realidade. Mesmo que a realidade mostre algo diferente do que acreditamos, do que sentimos, é preciso deixar o objeto de estudo prevalecer. Nossos valores nos fazem selecionar teorias. Temos afinidades com certas ideias de certos autores, mas talvez elas não correspondam à realidade. Talvez, diante de um fato constatado, eu precise de uma outra teoria. Eu não posso me apegar a autores de um modo que comprometa entender a realidade. Interpretações dependem de pesquisas anteriores. Eu tenho que verificar se já houve um trabalho de campo feito por alguém sobre aquele objeto de estudo. Por fim, os métodos moldam a que aspectos da realidade teremos acesso. Volta para mim. Nesse momento, Neteluno, nós vamos nos preocupar com uma coisa. O que eu falei, os métodos moldam. Uma pessoa pode ter um trabalho de campo realizado com entrevistas, outra com ênfase na observação direta, outro com uma análise documental. Não são realidades diferentes, mas são perspectivas diferentes. Quando você observa nas nossas aulas sobre sociologia clássica, sociologia contemporânea, os autores pensam de modos muito diferentes, mesmo que não discordem muito às vezes, mas partiram de pontos distintos. Toda vista depende de um ponto. É daí que vem a expressão ponto de vista. Não é de opinião. Então, cuidados metodológicos são necessários. Vamos examinar mais alguns para trabalhar com pesquisa de campo? Na tela. É preciso, Neteluno, que todo trabalho de campo realizado, quando eu tiver, como esses bonequinhos simpáticos da imagem, contato com alguém para arrancar informações pessoais, será que esse alguém é representativo? Eu estarei de olho em critérios de mensuração. Será que eu terei... Por que mensuração? Será que aquilo corresponde a uma medida da realidade? Quais observações eu devo usar para conceituar as coisas, para dar sentido?
daquilo que eu percebi, daquilo que eu constatei, eu tenho uma regularidade, aquilo corresponde para ser operacional a algo constante, a uma média da sociedade? Se eu respondi sim a todas essas perguntas, existe confiabilidade ou credibilidade no meu estudo. Se for possível que alguém valide, ou seja, que alguém confira minhas fontes para ver se eu de fato fiz aquilo, se é possível que alguém, sabendo como eu fiz, possa fazer também, eu terei validade. Se for possível generalizar, não ficar apenas parecendo ser uma coisa minha, mas algo que eu possa corresponder, repito, a uma média de um grupo social, de uma coletividade, terei a capacidade de generalização. Se eu tiver relações de causa e efeito claras no que eu estudei, aquilo que eu perguntei corresponde ao que foi respondido para dar um sentido à realidade, existe uma conexão entre as informações, eu terei a causalidade. Se eu tiver todos esses elementos, eu terei o método científico sendo respeitado para a pesquisa de campo realizada. Volta para mim. É assim, né, aluno, que qualquer que seja a pesquisa de campo realizada, um trabalho da faculdade, que o professor mandou você ir para algum lugar e entrevistou pessoas, e fez uma observação direta, vamos ver as diferenças desses métodos daqui a pouco, você saberá primeiro como planejar, como pensar em termos científicos aquilo. Será que essas pessoas que eu entrevistei são suficientes para me dar uma ideia de realidade? Vamos trabalhar então o que é ter dado qualitativo, o que é ter dado quantitativo, para que isso fique bem evidente. Na tela. Vemos, né, aluno, que pesquisas qualitativas envolvem informações para serem interpretadas diretamente, diante do que alguém disse. Pesquisas quantitativas, eu terei a conversão em números. Eu terei porcentagens. Eu terei gráficos. Eu terei tabelas para dar sentido àquilo que as pessoas falam numericamente. Então, uma distinção muito importante sempre, né, aluno, é pensar. Eu conto com dados que eu preciso interpretar o que as pessoas dizem, ou as pessoas vão dizer as coisas e eu vou juntá-las, agrupá-las para virarem dados numéricos. Se você for fazer as duas coisas, será chamada pesquisa quali-quant. Será qualitativo e quantitativo. Toda pesquisa quantitativa nas ciências sociais, lembre que o direito é uma ciência social aplicada, será qualitativa também. Afinal, eu pego os números e eu contextualizo, eu digo de onde eu tirei aquilo, qual o impacto que aquilo pode ter, que consequências aquilo pode ter. Quando eu lido com as fontes de pesquisa, eu tenho uma outra divisão. Eu vou agrupá-las considerando dedutivas, se já tenham a informação registrada previamente, documentos, um vídeo que encontrei, teoria de alguém escrita, ou fontes indutivas, que são nosso foco maior na nossa aula de hoje. Fontes indutivas, eu preciso provocar para que alguém fale, eu preciso intervir na realidade de algum modo, para que aquilo se torne real. Volta para mim. É assim, né, aluno, que em todos esses procedimentos será muito importante, reforço, o planejamento e cuidados éticos. A ética na pesquisa com pessoas é um cuidado tanto em trabalhos da faculdade, no dia a dia, quanto em um trabalho de conclusão de curso, em uma iniciação científica, em algo mais que você for fazer, porque você vai lidar com pessoas. Pode gerar constrangimento, pode influir para dano moral, pode expor a imagem ou a identidade de alguém, e tudo isso é muito perigoso. Vamos começar pelo elemento mais simples para trabalho de campo. O professor fez uma visita a um lugar, você já começou a realizar observação direta. Vamos ver como. Na tela. Temos duas espécies, né, aluno? Observação direta participante e a observação direta não participante. A distinção é bem simples. Se eu tenho contato com as pessoas fazendo parte do grupo, eu tenho observação participante. Se eu não faço parte do grupo, observação não participante. Volta para mim. Nesse caso, né, aluno, na observação
não participante, você chega no lugar, se apresenta, assina um termo de consentimento, termo para sessão de imagem, se você precisar fotografar, filmar. Então, você informa os objetivos da pesquisa, os cuidados que vai tomar para não expor ninguém. É muito, muito comum e importante, né, aluno, que você borre o rosto, não identifique o lugar com muita especificidade, porque pode comprometer alguém. Mais tarde, no futuro, em questões de privacidade, intimidade, que é muito sério. Então, mesmo no trabalho corriqueiro da faculdade, se comprometa com a pessoa. Logo depois, tirou fotos pelo celular ou filmou, fazer algum tipo de tarja ou um efeito que borre aquilo, resolve 1000 problemas éticos para você. Na observação participante, você faz parte do grupo, não pode ser um líder daquele grupo. Por exemplo, vai fazer um estudo ouvindo estudantes e vai fazer uma observação participante. Você está matriculado naquela turma. Num presídio. Há estudos nos Estados Unidos assim, em que, com o conhecimento apenas da direção do presídio, o pesquisador ficou em uma cela. No Brasil, pelas condições de nossos presídios, ainda bem que ninguém fez isso ainda. Mas é possível que seja feito. Então, o pesquisador se confunde com o próprio objeto. Que cautelas são necessárias na observação para que isso seja bem feito? Antes das cautelas, lembre, né, aluno, se você trabalha com vídeos de terceiros, com fotos de terceiros, seu trabalho é documental. Nesse momento, e você deve citar sua fonte, indicar sempre de onde tirou o vídeo e de onde tirou a foto no seu uso, incluindo nas referências no final do trabalho. Se você filmou ou você fotografou, não é um documento fotográfico ou audiovisual simplesmente. É observação direta, não participante. Afinal, é seu olhar registrado. Agora vamos para cautelas. Na tela. Cuidado, metaluno, porque a presença do pesquisador pode afetar o resultado. As pessoas podem se portar diferente, se comunicar de modo diferente. E é preciso ter, às vezes, maior tempo de contato para que fiquem à vontade e te ignorem como observador. Muito cuidado com o uso da imagem de alguém. Sempre verifique depois se fotografou ou filmou, se algo no fundo, no cenário utilizado, tem exposição de alguém ou identifica uma empresa, um local, de um modo que não contribui para a pesquisa. Tome muito cuidado com o constrangimento que pode criar. Você está circulando entre pessoas durante o cotidiano delas. Sempre tenha autorização para uso de imagem dos envolvidos. Todos têm direito personalíssimo, pelo direito civil e pelo direito constitucional brasileiros, sobre própria voz, própria imagem, própria personalidade, própria identidade. Isso precisa ser muito respeitado. Volta para mim. Ao lidarmos, né, aluno, com entrevistas, nós temos outros cuidados para tomar, também de natureza ética e também de natureza metodológica. Vamos pensar primeiro em termos metodológicos. Se você precisa entrevistar só uma pessoa, talvez sejam dados qualitativos relevantes. Provavelmente serão. Afinal, você lida com interpretação do que alguém falou. Mais do que na observação, já que na observação é a circulação, são as práticas, são as rotinas, na entrevista o discurso vai ser muito importante. Preste muita atenção à escolha de palavras que as pessoas trazem. Será que aquilo tem ligação com um sentido de autoridade? Será que aquilo tem ligação com certos valores morais? Será que aquilo é próprio de uma profissão ou de um certo grupo da sociedade? A análise de discurso pode contribuir muito no caráter qualitativo das entrevistas. Na tela. As modalidades clássicas tradicionais para entrevistas são estruturadas, semi-estruturadas e não estruturadas. Eu tenho entrevista estruturada quando eu tenho o mesmo roteiro do início ao fim. Se você tem um trabalho em equipe da faculdade com mais gente, é muito importante que numa reunião definam isso antes. Se você sozinho ou em grupo vai entrevistar muita gente, se cada um fizesse perguntas diferentes, ia causar uma confusão. Então, é preciso ter em mente um roteiro estruturado. Nesses casos, menos gente entrevistando,
Menos gente sendo entrevistada, um roteiro semi-estruturado pode ser suficiente, em que você tem uma sequência inicial de perguntas que vai alterando à medida que você considera conveniente. Cuidado sempre com esse conveniente. Afinal, estamos lidando com o objeto do seu trabalho da faculdade, o seu objeto de estudo. Não é perguntar por uma curiosidade pessoal, mas porque contribui. No caso da entrevista não estruturada, eu não tenho roteiro de perguntas. Parece estranho você lidar com a entrevista sem roteiro do que perguntar. Você tem um roteiro de temas na entrevista não estruturada. Na entrevista não estruturada, nós temos sempre a observação não participante junto. Você sempre faz as duas coisas aí. Você acompanha alguém no seu dia a dia, e enquanto acompanha, você encontra situações, pesquisa sobre direito à alimentação. Você não pergunta enquanto a pessoa está no trabalho normalmente, mas sim na hora que vai comer, vai fazer suas compras no supermercado. Então, nos momentos que coincidem com o seu objeto de estudo, você pergunta de acordo com o assunto. A pergunta surge de acordo com a situação. A entrevista envolve muitos cuidados também. Como você elabora suas perguntas? Será que o vocabulário é claro para as pessoas? Será que corresponde à linguagem daquelas pessoas? Será que as ofende? Será que você quer informações da privacidade de alguém, algo que seja confidencial, e não precisa disso? Será que há representatividade em ouvir logo aquelas pessoas? Volta para mim. Nessas situações, aluno, nós temos que ficar bem cuidadosos, temos que estar em alerta. Afinal, você pode ter uma entrevista muito rica, mas que não é útil para o seu trabalho. Então, talvez, você somente saiba da vida de alguém. Registre somente as informações que sejam relevantes para seu estudo e aquela pessoa sabendo por que está dando entrevista. Muito cuidado, diferente de alguns programas de TV, não há câmera escondida, não há máscara, não há disfarce. O entrevistado sabe que está sendo entrevistado. Assim como na observação, sabem que estão sendo observados. Não há nada disfarçado. Isso é um critério ético necessário. O que você ouve na entrevista, que é um bate-papo, pode ser alguém querendo contar vantagem, pode ser alguém fazendo uma piada ruim e parecer que é um fato. Sabendo que está sendo entrevistado para um trabalho de sua faculdade, essa pessoa não vai falar aquelas coisas que não iam contribuir. Então, é muito importante tomar cuidado com a linguagem utilizada, tomar cuidado com a formulação prévia das perguntas, sem improvisos em trabalhos de campo. Vamos a mais uma modalidade. Lidar agora com o trabalho estatístico. Na tela. Quando, aluno, você realizar pesquisas estatísticas, primeiro passo, distinguir o que é pesquisa documental estatística e o que é a sua própria pesquisa estatística. Você trabalhou com dados do IBGE, do Datafolha, do GAP, do DIEESE. Você tem institutos de pesquisa para trabalho documental. Você teve um relatório de questionários aplicados com pessoas por outras pessoas. Quando é a sua própria pesquisa estatística, é você que faz não só esse gráfico, mas que ouve essas pessoas. É você que aplica questionários. O questionário na pesquisa estatística, você vai encontrar muitas vezes escrito com essa palavra em inglês, survey. É um questionário, simplesmente. O que você faz com isso? Você ouve pessoas ou entrega para que respondam por WhatsApp, em um site de perguntas, onde for. Agora, tome cuidado para isso. Fazer o questionário pode não ser tão desafiador, mas quem você vai precisar ouvir? Quem você vai precisar entregar? Para quem entregar o questionário? Isso é construção da amostragem. É definir a sua amostra de pesquisa. Quais informações vai arrancar das pessoas? São as variáveis: orientação sexual, escolaridade, renda individual, renda familiar. Tudo isso terá várias opções para alguém marcar. Cada opção é uma variável. Como você vai agrupar isso do menor para o maior? Você terá escalas. Será que tudo isso é representativo da realidade? Corresponde a algo objetivo para a realidade? São cautelas necessárias, aquelas que se ligam à representatividade. Será que algum grupo ficou fora da sua amostragem?
Eu quero, por exemplo, por identidade sexual, ouvir perguntando heterossexual, homossexual. Eu tirei transexual, eu tirei bissexual do questionário, ou seja, eu tive a chamada subcontagem de categorias da população. A ausência de resposta. Será que eu dei a opção prefiro não responder? Não sei. Desejo não responder? É necessário. Talvez alguém tenha respondido por pressão, por não ter essa alternativa. O viés da resposta. Eu talvez tenha uma pergunta que guie alguém, que comprometa meu resultado. Eu preciso ter perguntas as mais neutras possíveis. Quem se manifesta é o entrevistado, não é o entrevistador. Eu preciso tomar cuidado com a linguagem. Assim como eu mencionava sobre discurso, na formulação das perguntas do meu questionário, ter com clareza os limites da linguagem que eu escolhi adotar. Volta para mim. Eu preciso, aluno, com muita exatidão, tirar algo matemático da realidade social nesse caso. Então, a amostragem é algo que tem que ser muito criteriosamente feita. Você vai entrevistar todos? Tirou o caráter matemático. É uma pesquisa censitária. Precisa escolher quem entrevistar para ter dados estatísticos, quantitativos? A estatística, como ciência, terá critérios para você. Alguns aplicativos, quando é uma amostra mais simples. Mas às vezes pode ser necessário contratar alguém. Deixa isso para quando for iniciação científica, trabalho de conclusão de curso. No dia a dia da faculdade, ou faz censitário ou faz qualitativa. Vai ficar muito melhor para você. Vamos examinar mais uma categoria agora. Pesquisa com documentos um pouco. Eu sei que eu falei em trabalhos de campo, mas no contato para obter documentos eu tenho uma etapa de trabalho de campo, quando eles não estão online disponíveis. Vamos examinar isso na tela. Análise de documentos e estatísticas oficiais. Já conversamos sobre estatísticas oficiais um pouco. Precisam ter em mente, aluno, a possibilidade de haver tendências oficiais. Será que foi registrado pelo governo federal, estadual, municipal, só o que lhe interessava? Tenha um olhar crítico ao identificar esses documentos. Leia não só a partir de números, gráficos, leia a partir da metodologia adotada. Como escolheram a amostra que usaram? Será que estava em todas as cidades? Causalidade entre objetivos e aqueles da pesquisa. Objetivos seus e os da pesquisa. Como fazer isso? Será que aquela pesquisa é muito diferente do geral, porque foi feita em uma época diferente, com finalidades diferentes? Eu preciso tomar cuidado porque o que pode parecer ser invisível pode estar relacionado àqueles objetivos. Eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Mas tem uma coisa que eu tenho que tomar ainda mais cuidado, aluno. Segundo dados do jornal tal, não. Os dados são de um instituto de pesquisa, uma pesquisa usada pelo jornal. Então, aluno, pegou esses números em um jornal, uma revista, onde for, pegue qual é o instituto e vá atrás dele. Ele será sua fonte primária. Não confunda notícia com sua fonte primária. Segundo o censo do IBGE, leia o documento do IBGE, depois de ter encontrado essa notícia. Volta para mim. A análise de documentos envolve esse cuidado constantemente. É um erro muito comum, aluno? Confundir fonte primária e fonte secundária sobre isso. Na análise documental, são dados governamentais? Site do governo. São dados de uma agência de pesquisa? Site da agência de pesquisa. Não encontrou? Verifique outra. Vários estudaram em pesquisa eleitoral. Vários institutos fazem pesquisas eleitorais ao mesmo tempo. Compare. Se você tiver dados de mais de um lugar, compare. Vou dar um exemplo. Há dois institutos, o IBGE, o DIEESE, que fazem pesquisas sobre desemprego todo ano. Se fazem todo ano pesquisas sobre desemprego, compare as metodologias e compare os dados a cada ano, se for objeto do seu trabalho. Vai não só ficar mais rico, como vai ficar muito mais preciso. Vamos examinar agora grupo focal. Talvez você queira fazer isso. Na tela. Talvez você queira aplicar, como nessa imagem, aluno. Às vezes chamam grupo focal, é a denominação mais tradicional. Às vezes tem sido mais comum, mais recentemente, roda de conversa. Pessoalmente, eu gosto mais de grupo focal.
Me parece mais técnico, metaluno. O pesquisador, nesse caso, você entrevistando pessoas, é um moderador. Não é só porque não intervém. Você lança uma pergunta vendo um grupo de pessoas para responder ao mesmo tempo. Elas estarão, diante daquela pergunta, falando uma com a outra, interagindo, debatendo. Sabe aquelas questões que eu falei sobre entrevista de, às vezes, não encontrar a linguagem do entrevistado? Aqui, eles mesmos mostram sua linguagem, seus valores, durante a sessão de grupo focal. Você as reúne para um debate. Onde você vê esse simpático quebra-cabeça, aqui no meio, poderia estar uma câmera, um gravador, desde que todos estivessem autorizados a serem gravados, serem filmados. E você informaria para eles o motivo da sua pesquisa e lança perguntas, como todo moderador faz. Isso é muito comum em toda eleição hoje em dia. Está acontecendo um debate da TV, né, Taluno? Tem uma salinha onde estão pessoas debatendo nos intervalos, para depois, pessoas que cuidam da campanha, normalmente do marketing da campanha, tenham já a percepção do público sobre aquele candidato. Estúdios grandes de cinema, com filmes multimilionários no seu orçamento, para saber se terão retorno de bilheteria, coloca uma sessão privada para pessoas comentarem personagens, momentos do roteiro, o final. A indústria, de modo amplo, conta com agências de publicidade para, no lançamento de novos produtos, tomar também esse cuidado. Será que precisam de uma cor diferente? Será que a embalagem ofende alguém? Será que todos consideraram a informação, ou as informações todas da embalagem, tão claras quanto parece? Será que o nome do produto precisa ser mudado? Volta para mim. É assim, né, aluno, que nós podemos ter um contato representativo com o público-alvo, sabendo como ele se relaciona com outras pessoas. Pense comigo, se você fosse fazer uma pesquisa em direito penal sobre o comportamento de torcidas organizadas de futebol, eu tenho a impressão, né, aluno, que todos seriam muito educados com você, falando sobre o dia a dia no estádio. Mas coloca numa mesa um torcedor de cada time. Você vai perceber piadinhas, provocações. Será que houve agressão verbal? Que você não teria, talvez, na entrevista. Então, a escolha cuidadosa, de acordo com o que você quer descobrir, quer saber da realidade, de quais procedimentos adotar, é algo muito importante. Não há procedimento melhor ou pior do que o outro sempre. Depende do que você quer saber. Vamos agora examinar algo muito interessante, aluno. Quando você não só quer saber, quer intervir na realidade, quer transformar a sociedade. Às vezes, houve tantos problemas ditos por professores, recebendo notícias, se você quer, não, eu quero aproveitar um projeto na faculdade para mudar o mundo. Tem possibilidades para isso em muitas faculdades, talvez na sua também. É a pesquisa-ação. Vamos examinar como isso funciona na tela. A pesquisa-ação vincula-se a projetos de extensão universitária. As faculdades, centros universitários, as universidades têm projetos voltados à pesquisa, em que querem entender a realidade, e projetos de extensão universitária, em que você presta um serviço às pessoas. Pode ser como nessa imagem, quando você tem uma população, normalmente mais pobre, normalmente de menor escolaridade, em que você vai compartilhar informações da faculdade. Um exemplo para isso. Pense técnicas de escovação de dentes ensinadas numa comunidade indígena por estudantes de odontologia. Pense como estudante de direito, se você, tudo que aprendeu de direito constitucional, você estivesse transferindo numa escola pública para estudantes do ensino médio. São procedimentos que nós podemos fazer para mudar o dia a dia de pessoas, melhorando suas vidas. É preciso conhecer esses participantes da pesquisa. Tome muito cuidado, né, aluno, para ter um questionário preliminar, uma entrevista preliminar, para saber se querem essa sua intervenção. Talvez não queiram mudar algo. Você não pode impor. A principal obra sobre isso é de Michel Teolan, Metodologia da Pesquisação. Muito fácil de achar em toda biblioteca de faculdade que tiver projetos de extensão universitária. Vale pensar em praticar isso um pouco. Volta para mim. É assim, né, aluno, que você pode, depois dessa nossa aula, ficar mais à vontade para trabalhos de campo na faculdade. Seja a cada disciplina, seja durante uma visita que um professor mande fazer, seja no seu trabalho de conclusão de curso ou em projetos de pesquisa e extensão. Fique muito à vontade para fazer isso. Bons estudos para você.